Eita, meus queridos e amados ouvintes, nesta noite, já noite, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, até mandado pelo meu querido pastor Cláudio Miranda, que está escrito lá em João capítulo 18, versículo 36. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, a partir do versículo 36 do capítulo 18, que diz assim: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, os meus discípulos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Meus queridos e amados irmãos, este evangelho é escrito por João, o evangelista, e não o Batista, porque no Novo Testamento a Bíblia vai falar aqui sobre dois João. O João, o Batista, aquele que batizou Jesus, e o evangelista, aquele que escreveu o evangelho, que era apóstolo de Jesus. Mas o interessante é que aqui há um confronto de dois projetos. Um projeto terreno, que era o de Herodes, de Pilatos, um projeto terreno, que era o de Pilatos, e um projeto celestial, que era o de Jesus. E aqui esses dois projetos eles são confrontados quando Jesus é apresentado a Pilatos. Naquela reunião, onde os judeus pegam Jesus e apresentam ele a Pilatos. Aí Pilatos já estava preocupado, e agora com Jesus na frente dele, ele fica mais preocupado ainda. Só que Jesus já vai esclarecendo para ele, porque Jesus nesse instante ele não falava muito, ele queria ouvir o que era que Pilatos tinha a dizer. Então Jesus não falava muito, mas na hora que ele teve a oportunidade de falar, ele já foi esclarecendo para Pilatos. Quando ele responde para Pilatos a primeira vez, ele diz que tu dizes de ti mesmo ou disseram de mim? Porque Pilatos faz uma pergunta a ele, ainda no versículo 33, Pilatos diz assim, Pilatos diz naquela audiência, na chamada audiência, ele diz: Tu és o rei? Então Pilatos perguntou a ele duas vezes, Tu és o rei? Aí Jesus vai e faz uma pergunta para ele: Tu tá dizendo isso de você mesmo, ou alguém chegou e te contou que eu tinha dito isso? Porque naquele instante havia uma incitação dos judeus contra Jesus, porque Jesus estava pregando sobre o reino, mas não era um reino terreno. Não é um reino terreno, não é um reino terreno. Jesus não pregava contra o reino terreno. Jesus não queria assumir o trono de Israel. Jesus não queria assumir o trono de nenhum país. Ele tinha vindo com a finalidade de salvar a humanidade, levar o povo para o reino dos céus. Mas mirando, ele vai levar quem quiser. Quem quiser, porque ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus ele não ia fazer o jogo político de Pilatos, porque os reinos eram diferentes, eram incompatíveis, eram incomparáveis. Você não pode comparar o reino de Deus com o reino terreno, mas naquele momento Pilatos queria comparar. Quando perguntou ele: Tu és o rei dos judeus? Talvez pensando que Jesus tinha um projeto político para reinar em Israel, porque ele não conhecia a palavra de Deus, ele não conhecia Deus e não se dobrava a Deus. Então, assim
aquela comunidade tratava Jesus, pensando que Jesus ia assumir o trono de Israel. Mas Jesus disse assim: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E quem era que estava perdido? Era a humanidade. A humanidade está perdida. E ainda hoje a humanidade está perdida, está sem rumo. E quem é que tem um rumo na vida hoje, Miranda? É quem aceita Jesus, confessa a Ele como seu único e suficiente Salvador. Então tem que aceitar, tem que confessar. Para ir para o céu não tem boquinha não. Não tem outro caminho não. É Ele, é Jesus. Então ele diz: meu reino não é como os reinos deste mundo. Jesus estava dizendo agora para Pilatos: meu reino não é como o reino desse mundo não. Eu não vim para aqui para tomar o seu trono não, e nem o trono de ninguém não. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. A humanidade estava perdida porque Adão pecou e o pecado de Adão respingou em nós. E aí estava todo mundo perdido. Aí chega Jesus agora, apresentado a Pilatos naquele instante, quando Pilatos faz aquela pergunta, né? Aí Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Estou preocupado com esse mundo não, reinar aqui não, de jeito nenhum. Aí ele disse: se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos. Ele lutaria para derrubar Pilatos, para derrubar quem quer que fosse. Entendeu? Para que ele assumisse o trono. Mas ele estava explicando para Pilatos naquele momento que o reino de Deus era diferente, que ele tinha vindo com outra finalidade, que ele veio para buscar aqueles que se arrependem. A palavra de Deus está escrita: aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Então Miranda, quer dizer que esta vida que eu vivo hoje não vai me levar para o céu? Se você não tiver Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você não vai morar no céu. Não sou eu que estou dizendo não, está escrito na palavra de Deus que para ir morar no céu tem que aceitar, tem que confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se não for desse jeito, não vai ter como ir morar no céu. Porque o reino de Jesus não era terreno. O reino de Jesus não é terreno. O reino de Jesus é celestial. Tanto que ele veio do céu e para lá voltou. Mas deixou uma promessa para nós, que voltaria para buscar. Buscar quem? Buscar a sua igreja, que é considerada a noiva do Cordeiro. E quem é o Cordeiro? É Jesus. É Jesus. Então, se você anda por aí como ovelha desgarrada, não perca tempo, se achegue a ele. Porque aqui ele está dizendo, e completou dizendo, Pilatos olha para ele e diz assim, Pilatos, né? Logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Eu fico imaginando quando Jesus disse isso para Pilatos, né? Ele deve ter se estremecido todinho. Ele disse, como é que um camarada desse não tem uma mula para andar, não tem um carro para andar, e agora ele diz que para isso veio? Para isso nasceu? Não, não tem condições não. Ele deve ter pensado, ele está ficando louco, entendeu? No pensamento de Pilatos. Aí Jesus disse para ele, para isso vinha ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Ou seja, Jesus está dizendo para ele, eu vim ao mundo para testemunhar do reino de Deus, do reino celeste. Ele existe e eu fui enviado para isso, para levar o meu povo lá para riba, para que todos sejam salvos, para que todos tenham o pleno conhecimento da verdade. E quem é a verdade? É Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus se não for por mim. Foi Jesus quem disse isso. Por isso que ele diz, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ei, se você quer praticar a verdade, se arrependa dos seus maus caminhos.
Ouça a voz de Jesus que está te chamando nesta tarde. Mas, irmão Miranda, eu já sou crente, mas estou meio esculhambado, então faça um concerto com Jesus. Sabe por quê, irmão? Olha, se o camarada aceitou a Jesus, confessou a Jesus como seu Salvador, eu estou falando com convicção. Aquele que diz assim, eu sou crente de verdade, não abro nem passei uma cocada. Ele não fica mais como ele era antes. Ele muda. Ele tem que mudar. Por quê? Porque ele começa a conhecer a palavra de Deus, ele começa a ler, ele começa a estudar e ele começa a praticar. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você quer ser liberto de todo mal? Leia a Bíblia, estude a Bíblia, ouça a voz de Deus falando com você nesta tarde. O camarada que conhece a Jesus, que já confessou ele como seu Senhor e seu Salvador, ele não anda mais do mesmo jeito, não. Ele não anda mais, não. Ele muda, nunca mais ele será o mesmo, porque agora ele conhece a verdade, ele sabe quem é a verdade. Pilatos não conhecia a verdade, mas Jesus chegou na frente dele e mostrou que ele era a verdade. Ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então faça um concerto com ele nesta noite e diga, Jesus, eu não quero mais viver como eu vivia antes. Eu preciso mudar. Eu preciso andar em tua presença. E na presença de Jesus, para ir para o céu, não se anda de qualquer maneira. É necessário mudar. É necessário fazer a vontade dele. E a vontade dele é que nós sejamos santos e irrepreensíveis. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.